Oi, gente. Hoje eu vim marcar o primeiro encontro de conversa da gente para falar sobre um acontecimento que ontem acabou despertando uma certa movimentação em relação à educação das crianças e as mais variadas problemáticas que a gente vai encontrar em relação a isso. À noite eu quero ver se a gente consegue voltar para retomar o assunto dos resgates animais, porque ontem eu também recebi mais algumas perguntas e umas pessoas me pedindo orientação, ajuda mesmo em relação a resgate animal, mas a gente vai tentar dividir um pouco os nossos encontros para abordar todas as coisas que puderem contemplar as pessoas que têm me procurado. Bom, então... Aí a gente estava falando sobre educação das crianças, né? E falando dos sabotadores, especialmente dos sabotadores que são os tutores, os adultos da família, os amigos mais próximos, professores e aqueles que, na verdade, deveriam colaborar com o processo de consciência das crianças, de orientação ética, de orientação moral, no melhor sentido da palavra, e que acabam sendo uns grandíssimos sabotadores, porque eles se travestem de pessoas preocupadas, quando, na verdade, eles estão mesmo preocupados em manter... Vamos lá. Tá tudo bem com a nossa conexão? Se alguém puder responder... Isso costuma ajudar porque a gente fica aqui meio perdido, a conexão é fraca. Bom, então vamos lá. A gente estava falando sobre a orientação das crianças numa vida vegana, que é uma vida que propõe uma ética e uma relação com a natureza, com os animais especialmente, de uma outra forma, que não seja de objeto, de posse, onde o homem não seja o centro do mundo e os animais não sejam os seus empregados e nem objetos de exploração. E isso vai sendo interpelado, interseccionado ao longo do caminho, porque os adultos já estão viciados em explorar os animais, já tem uma acomodação nisso e dessa maneira a gente perde... É que tem um reflexo tão ruim aqui. E dessa maneira a gente acaba perdendo força, porque as crianças mesmo, elas se propõem, elas se dispõem a fazer um mundo onde a natureza componha com ela algo harmônico e muito mais sensível, e onde as pessoas sejam unidas em torno do viver num mundo assim. Mas os adultos, eles vão muito pouco tempo nessa direção. Logo em seguida, eles já começam mesmo a ver o que não contempla para eles, aí vai ficando, mas e aí eu vou ter que ler rótulo no supermercado, eu vou ter que fazer boicote, eu vou ter que encontrar soluções, eu vou ter que comprar alguma coisa mais cara ou procurar mais. E aí os adultos normalmente funcionam como grandes sabotadores, porque eles começam a pressionar a criança, dizendo para a criança que ela vai ficar longe daquilo que ela gosta, ela vai ser rejeitada, ou o meio social deles que vai ser... você vai ser o chato da turma, eu não quero que meu filho seja o chato da turma. Claro que a criança também não quer, é óbvio que não. Você quer ser o chato da turma, filho? Mãe, eu quero ser vegano, eu quero cuidar dos animais, eu quero respeitar os animais. Mas você sabia que você vai ser o chato da turma? Você quer mesmo? Bom, a criança precisa de confiança, né? Como é que ela vai dizer, não, mãe, eu quero sim ser o chato da turma? Dificilmente ela vai conseguir assumir isso. Pode ter alguns? Tem, mas não é uma coisa comum, não vai ser tão simples assim. Ao passo que o ideal seria que os tutores, os tios, os adultos, professores, os pais, dessem força para a criança e incentivassem. Falassem, não, meu filho, não vai ser fácil. Como não é fácil ser honesto num mundo desonesto. Como não é fácil ser correto num mundo de corruptos. Só que a gente vive assim e os pais não falam, não, eu vou educar o meu filho para ele ser... um pouco ladrão, um pouco mercenário, porque senão ele não vai ter turma.
Ninguém faz isso. A gente já sabe que isso não é para ser feito. Então a gente lida com as dificuldades que vai ter no caminho. Ah, eu me lembrei, depois que a gente conversou, eu me lembrei de um episódio da minha vida. Eu era uma aluna muito esforçada em aprender, eu sempre gostei muito de sabedoria, eu sempre gostei muito de filosofia, de arte, de música, mas eu não era uma aluna exemplar. Porque, em termos de comportamento, eu não era a melhor mesmo. Eu era muito irreverente, eu era muito agitada, eu estava sempre lendo 3 livros ao mesmo tempo, então a minha cabeça era muito cheia de tudo. E aí, por conta disso, eu não era legal nem para os coxinhas, nem para os professores, porque eu era mal comportada, e também não era legal para a turma da pesada, porque eu gostava de aprender, porque eu gostava de estudar. E aí eu não era legal para ninguém. E aí era chato, porque criança e adolescente gosta de se sentir pertencendo, né? Gosta de se sentir aceito. Então teve um episódio no colégio em que assim, eu era usada para tudo. Todo mundo que queria redação, todo mundo que queria participar de algum concurso de redação, concurso de desenho, sempre me chamava. E aí depois me abandonavam, porque daí acabou, né? E aí teve um episódio em que os alunos do colégio queriam matar aula, que matar aula era sinal de ser irreverente, né? Nossa, aqueles lá é a turma que mata a aula. E aí eles falaram pra mim, bom, é o seguinte, tem uma bombonière no centro da cidade, que era uma bombonière de um japonês, que ela era atulhada, assim, atulhada de doces para todo lado. E aí, o que eu fiz? Eles falaram, a gente vai lá, mas a gente compra um doce lá, distrai o japonês e os outros roubam chiclete, bala, jujuba, doce. Aí eu fiquei assim, estarrecida, né? E aí eles falaram assim, bom, se tu quer matar a aula com a gente, tem que roubar chiclete doce. E eu queria ser alguma coisa, eu queria ser gostada, eu queria pertencer a algum grupo, né? Então eu fui. E eu tinha um macacão na época, era de um surf shop que chamava Honjon, e eu era skatista e tal, e eu botei aquele macacão todo da Honjon, azul marinho, assim, azul royal, sei lá, super chamando atenção. E fui com eles. E aí um parou lá para comprar, como estava combinado, e os outros ficaram pegando coisa. Eles enfiavam na blusa, enfiavam no bolso, os doces e tal. E eu tremia, eu subia, eu descia, respirava, minha pressão caía, e eu ali com o skate debaixo do braço, toda matando aula, né? Nossa, que legal, eu sou da turma. Eu consegui pegar um chiclete que chamava Freshen Up, ou era Freshen Up, nem sei, mas acho que era Freshen Up. Eu peguei aquele Freshen Up, era um chicletinho que tinha uma gosminha dentro, assim, uma meleca dentro. E consegui enfiar no bolso do macacão. E aí, todo mundo sai da bombonière e vão lá pra calçada, cada um dizendo, o que você pegou, o que você pegou, vamos dividir agora, né? Aí um tirava coisa que não acabava nunca, o outro tirava coisa que não acabava nunca, quando chegou na minha vez, e tu? E aí eu peguei aquele chiclete, mas já pensando assim, quer saber de uma coisa? Que se dane, eu não quero fazer essa merda, entendeu? E aí, quando eu tirei o meu humilde chicletinho fruto daquele roubo, eles zoaram muito com a minha cara e disseram que eu tava limada, eu não ia poder fazer isso não. Que não ia dar mais pra matar aula junto comigo, porque, pô, que fiasco. E naquele momento, eu só dei graças a Deus deles não me quererem. Eu falei, nossa, que bom que eu não vou fazer parte dessa máfia, porque eu não quero fazer essa merda. Isso é ruim, isso é uma sensação horrível, eu não quero esse chiclete de bosta, eu não quero ser ladra, eu não quero. E ainda naquela época que começaram aquela história de câmera, né, de vigilância, eu comprei o jornal da cidade por uns 20 dias, esperando ser uma daquelas coisas assim, garota é flagrada roubando chiclete na bombonière do japonês, mais famosa da cidade. De medo. Então assim, eu já vi que eu não servi para um negócio.
Eu vi que eu não servia para nada, na verdade, porque eu não servia para ser da minha casa, eu era mais louquinha, que só pensava em pensar, que não queria matar os bichos, que não queria comer carne, que não queria isso, que não queria aquilo. Eu também não servia para matar a aula, eu não servia para ser a melhor aluna porque eu era mal comportada, eu não servia para ser a pior aluna porque eu era esforçada e apreciadora de inteligência e de filosofia e de rock, quando estava todo mundo ouvindo bobagem. E aí, no final das contas, eu me virei sozinha mesmo. Mas eu senti a vida toda que a gente tem um chamado interno que sempre vai dizer sim ou que vai dizer não pra gente. E que a gente, quando é apoiado, a possibilidade de conseguir conquistar coisas nesse sentido é muito melhor, né? De melhorar o mundo e tudo mais. Mas quando você é rechaçado, fica muito difícil, porque a gente não tem ainda formado dentro da gente a segurança. Então a criança não tem isso. Ela vai caminhando e ela vai obedecer a muitos sinais. Ela vai respeitar ou gostar ou se influenciar em muitos sinais. Só um instantinho, por favor. Alguém pode ver aquele gatinho? Então, assim, a criança ela vai seguir muitos sinais para ela entender se ela está numa direção que é a que ela quer ficar ou se em algum momento ela vai acabar não desistindo daquilo. Isso vai depender de N fatores. Então, a gente já estava falando sobre as crianças serem sabotadas por aqueles a quem eles deveriam confiar, em quem eles deveriam confiar, né? Seus pais, seus tutores e tudo mais. E a gente agora vai falar de uma outra coisa. Antes de ontem, o meu filho chegou na sala brincando, ele estava ajoelhado em cima do Crocs, então ele ficava com a perninha bem curtinha, todo engraçado. E aí ele pegou um sulfite e colocou lá, contra vaquejada. Vaquejada não é cultura, vão trabalhar vagabundos, né? Porque a gente tem lidado o tempo todo com a questão da vaquejada. E não é porque os vaqueiros querem ser vaqueiros e continuar vaquejada. Isso representa um micro da população. É porque os políticos e agropecuaristas e cervejeiros, anunciantes de rodeio e pessoas que realmente lucram verdadeiramente com isso, estão lançando através dos políticos, que são, em sua imensa maioria, uns corruptos que querem vantagem o tempo todo e se aliar com quem eles acham que vão ganhar coisas. Eles querem proteger a vaquejada. E aí, o que eles vão usar para dizer que a vaquejada tem que continuar e não pode ser realmente algo considerado desnecessário para a vida da população? Eles vão tentar convencer a população de que eles precisam da vaquejada, ou de que eles... os cantores, bem lembrados, os cantores que cantam em rodeio, né? As bandas que cantam e que ganham com isso. O vaqueiro mesmo é o que menos ganha com isso e é um escravo, porque sem ele e sem o boi, os dois escravos, a vaquejada não acontece. Então, se libertar uma parte dos escravos, fica o outro. Com o que os políticos podem lidar? Eles lidam dizendo para o vaqueiro que a vaquejada é salutar, que a vaquejada é emprego e cultura. Cultura é uma coisa complicada da gente discutir, né? Porque cultura é aquilo que a gente cultiva. Se a gente parar de cultivar e cultivar outra coisa, a gente vai ter outra cultura. Cultura ruim é feita para ser mudada. Cultura que produz vítimas não pode ser perpetuada. Senão a gente vai continuar com enforcamentos, guilhotinamentos, a gente vai continuar com apedrejamentos, a gente vai continuar com mutilação. Por que vai mudar isso? Porque se é cultura, então cultura não é uma coisa imutável. A cultura é o que um povo cultiva. E cultua muitas vezes também, né? Mas a gente tem que poder fazer uma escolha, porque a cultura não é uma coisa que está acima do bem e do mal. A cultura não pode estar acima da ética. O respeito que gera a condição de organização de uma sociedade precisa ser respeitado acima da cultura. Enfim, daí... Se a gente consegue desarticular esse equívoco, sobra aquele outro do apelo
do apelo que sempre finge que está protegendo o povo. Isso aconteceu na época de todos os reinados, de todos os tiranos do mundo. Todos eles sempre alegam que estão cuidando da população, que estão protegendo a população. E aí vai lá o político que não é do Ceará, que não conhece o povo nordestino, e vai lá gritar aos quatro ventos que essa é a cultura do povo, e que é o trabalho do povo, e que nós, libertadores ou lutadores por libertação animal, estamos ameaçando a vida deles e o trabalho deles. Indignados com isso, a gente começa a tentar desmascarar esses picaretas e, evidentemente, a gente acaba de vez em quando se destemperando. E isso não é exclusividade de adultos, isso acontece também com as crianças. Se elas estão envolvidas com isso e elas começam a ver esse desmando, elas ficam indignadíssimas. O meu filho não consegue se conformar que exista o touro rúbilo lá na Espanha, onde eles matam um touro por ano, queimado, outro espancado, outro na corrida, o outro não sei onde, e enfim, a tauromaquia, que é a cultura de matar touros cada hora por uma razão. Cada uns é porque estão oferecendo para o santo, outro é porque estão brincando, outro se divertindo. Não consegue sequer entender isso. E aí, aproximando essa realidade para o nosso país, ele é obrigado a ver um deputado subir lá na tribuna todo com o peito estufado para defender o direito de continuar explorando os bovinos nas vaquejadas. Daí ele me pergunta algumas coisas e eu vou orientando. Então, quando ele fez essa postagem, eu não costumo espalhar muitas postagens da gente. Eu costumo postar mesmo na minha página, que é um lugar onde eu tenho direito, e na página dele, Mini Vegano, que é um lugar onde a gente tem direito. Raramente eu faço postagens em algum grupo. Mas dessa vez eu falei, não, mas eu acho que eu tenho que fazer esse esforço também, né? A gente tem que parar de se proteger o tempo todo e começar a compartilhar mais. Tem que fazer essa escolha, não tem outro jeito. Se eu quero que mais pessoas entrem em contato com isso e possam discutir junto e conversar, eu preciso parar de querer me proteger. Porque segundo Aristóteles, só quem não vai sofrer críticas é quem não fala nada, é quem não faz nada, é quem não é nada. E isso hoje, nos dias de hoje, implica em não ter nenhuma identidade, uma carteira de identidade, porque hoje com essa história das pessoas pressionarem para você ter uma posição, você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é de centro, ou você é aquele que fica se esgueirando e não quer ser nada porque você não quer se posicionar. Então não tem como, porque quem não escolhe, escolhe não escolher. Então não tem para onde escapar. Como dizia um professor meu de teatro, ele dizia assim, quem não comunica, comunica o que não quer comunicar. Então, não tem mesmo para onde correr. E aí ele pegou esse sulfite e pediu para tirar a foto, eu peguei, fiz a foto dele e postei nesse grupo. E em pouco tempo a gente começou a ver assim, uma avalanche de pessoas criticando a atitude. E aí a maioria criticava, porque teve uma moça que inclusive falou assim, amiga, você extrapolou os limites do ridículo com essa sua postagem, porque nem sei o que é pior nessa foto. Então ela se referia provavelmente ao fato dele ter colocado ali que os políticos eram vagabundos, sem ter explicado numa folha de sulfite que ele estava se referindo aos políticos que insistem numa vaquejada, que é a exploração de animais, onde os vaqueiros não ganham porcaria nenhuma. O que eles ganham mesmo é o que a Luzia ganhou atrás da horta, que é virar sempre um escravo para permanecer escravizado, né? E ele não teve mesmo esse cuidado. E aí as pessoas começaram a xingar e falar um monte e tal. E eu fui observando e tentando sanar essa nossa dificuldade de comunicação, né? Que foi realmente uma dificuldade de comunicação. E aí muita gente vinha e falava pra mim, meio que em segredo, Nana, apaga a postagem. Eu dizia, mas eu não posso fazer isso. Porque eu não posso, cada vez que a gente for lidar com uma crítica, a gente sair se esgueirando pela fresta.
Outra coisa, as pessoas precisam fazer coisas que não são legais para que a gente tenha a oportunidade de nos orientar mutuamente no que é legal. Porque de verdade, essas pessoas elas não estavam de todo equivocadas, penso eu. Elas estavam alertando, inclusive, para a possibilidade dessa foto ser utilizada por quem quisesse falar mal de um vegano. Que vai falar assim, olha, agora a gente tem que se fazer tudo muito, 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 muito perfeito para eles não xingarem a gente. Bom, isso nunca vai acontecer. Em primeiro lugar, porque quem quer ver pelo em ovo vai achar de um jeito ou de outro. Em segundo lugar, porque a gente não tem como tapar a boca de gente fofoqueira, de gente... Não existe. Tanto não existe que a gente não consegue fazer isso entre a gente mesmo. E aí eu resolvi usar essa situação para o melhor que eu pudesse. Como que a gente podia tentar fazer isso? Em primeiro lugar, eu adorei que o Diego sofresse logo as primeiras críticas. Primeiro porque eu não quero que ele seja um showboy. Eu não quero mesmo. Às vezes me preocupa muito quando as pessoas começam a fazer elogio, porque o elogio ele é uma delícia. Ele é super gostoso, ele acolhe, ele incentiva, ele motiva, ele sinaliza que a gente pode estar num caminho acertado, mas por outro lado, o risco disso cair na bolsinha de ego que todo mundo nasce tendo é muito grande. Imagina se ele começa a se envaidecer e se achar o menino maravilhoso, o menino maravilha, Deus me livre! Eu não quero nunca que ele comece a se achar a criança perfeita. Eu não quero que ele ache que ele é a melhor criança do mundo. Eu não quero que ele faça tudo certo justamente para ele ver que quando ele for descuidado, ele vai ter que passar no crivo dos apedrejadores de internet, dos juízes de internet, que é o que a gente mais tem. Eu achei, no final das contas, maravilhoso. Foi maravilhoso para ele ver com que ele tá lidando. Aí eu falei assim, tá vendo isso aqui, filho? Isso aqui, é parceiro. Isso para você ver que não tem que ter condescendência. E as pessoas têm que se expressar. Elas têm que se expressar mesmo. É uma pena que elas se expressem de uma maneira tão grosseira. Que elas sejam tão incautas na hora de fazer uma crítica para uma criança. Que elas sejam tão violentas na expressão. Que elas sejam tão descuidadas mesmo, né? Pouco tolerantes. Mas essa é a realidade. E se essa é a realidade, a gente precisa estar atento para ela. Porque se a gente quer realmente ir para a chuva para poder defender os animais, a primeira coisa que ele teria que aprender é o quanto ele vai lidar com gente que vai achar ele um idiota. A maioria das pessoas acha a gente idiota. A gente que está salvando o animal, que está propondo a paz, que está propondo a vida ética, a responsabilidade ecológica, a consciência sustentável, nós somos chamados de idiotas, pela maioria. Adianta a gente se fechar num clã onde todo mundo se aprova? Bom, eu já não achei esse lugar, porque ele não existe. Ele tanto não existe que os grupos veganos são onde tem as piores discussões. Às vezes eu fico com um pouco de vergonha, às vezes eu fico com um pouco de medo, que as pessoas que saem do costume, do hábito onívoro, né, do vício malévolo onívoro, elas saiam pensando, nossa, quer saber? Eu quero ser vegano. Aí eu vou lá para um grupo vegano, dizem que tem vida após o veganismo e que as pessoas se ajudam e que as pessoas são legais, né? Tem até um grupo, o Troll Ajuda, que a proposta é essa. Quando eles chegam lá, alegrinhos, olha, gente, eu já consegui hoje não tomar tantos copos de leite, toma uma saraivada de porrada, mas de porrada de uns que são bem intencionados, mas que não se informaram o suficiente. Aí então acabam sendo muito pesados, enfáticos. De outros que acham que todo mundo sabe o que é veganismo e que só não é vegano porque não quer. De outros que querem mostrar que tem muita informação, olha como eu sei, olha como eu sou inteligente. De outros que são grosseiros mesmo, e de outros que estão completamente perdidos, que a gente não sabe nem como classificar. A pessoa sai capotando dentro de uma postagem, tomando uma saraivada de porrada, que não sabe nem de onde veio. Boa parte desses vai embora, e a gente perde. Quem mais perde? Quem perde de verdade? Os animais.
Por quê? Porque não, você não é vegano. Tem uma distribuição de carteirinha, sabe? Você não é vegano, deixa eu ver, passa aqui, dá uma batida na pessoa, procura um pedaço de couro no passante da calça, aí abre a boca da pessoa, vê se tem um resto, um fiapo de carne lá dentro, uma casca de ovo, uma gota de leite. Haha, deixa eu ver o seu cheiro. Não é vegano, vai tomar porrada, sai daqui, seu onívoro, seu monstro, seu não sei o quê. Meu Deus. É desesperador, porque a gente não consegue nada com isso. Aí tem aqueles que, você pensa o quê? Mistura também, se você é mulher ou você é fêmea, porque se você é fêmea, porque a interseccionista não presta sim, porque nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Olha, é de enlouquecer. E tem discussões que eu acho assim maravilhosas. Ontem mesmo tive a bênção de passar por uma. Tinha um grupo de pessoas discutindo se as plantas sentem dor, a planta não sente dor. E foi a primeira vez que eu vi uma abordagem científica, uma abordagem, uma guerra de conhecimentos, sabe? Onde as pessoas não ficavam vomitando um monte de palavra feia, um monte de grosseria e porradaria. Não, discutiram assim, eu fui lendo os posts e eu falei, gente do céu, o que é isso? Eu ganhei um prêmio, não sei, onde eu tô? Porque elas estavam falando coisas pertinentes. Olha só, a gente sabe que as plantas têm reflexos de dor. Eu nem vou citar nenhum termo científico aqui para não criar mais dicotomia, tá? Para não diluir. A gente sabe disso, é que a gente só vai poder discutir isso num nível mais do que civilizado, num nível intelectual bacana, para que a gente tenha condições, então, de se acrescentar. Para quem sabe, daqui a algum tempo, talvez muito tempo, a gente possa sonhar em falar sobre propostas alternativas para tornar o mundo um lugar realmente sustentável, de boas energias. Por enquanto, se a gente conseguir evitar que as pessoas trucidem os animais, a gente já está com uma boa possibilidade. A gente já está com uma condição valiosa, né, de dar um passo à frente. Eu conheci essa semana que passou um rapaz chamado Juliano Posati. Eu indico os vídeos desse rapaz para todo mundo, mas especialmente um que eu assisti diversas vezes, que fala assim, ufologia pra quê? Ufologia, o estudo de vidas extraterrestres, com embasamentos científicos, filosóficos, muito legais. Ele fala essencialmente de uma coisa que eu acho maravilhosa, que é estimular as pessoas a pensar maior, levando em consideração que nós temos 360 sextilhões de galáxias. Olha, é um número assim, eu preferia não ter falado, porque esse número para mim ele é tão intangível que se eu falar assim, bola, melancia, catavento, dá quase no mesmo. Eu só sei que é muito e é muito o suficiente para a gente levar em consideração que o nosso pensamento e o nosso senso de cooperação precisa se expandir. Então, eu falei assim, eu não faço questão nenhuma que o Diego faça postagens perfeitas, nós não queremos ser uma familhinha perfeita, nós não queremos ser uma familhinha de gente que sai por aí ditando como cada um tem que tocar a sua vida, a educação dos seus filhos. A gente quer errar mesmo. A gente tá louco para cometer um erro atrás do outro, para assim chamar mais gente para perto, para nos corrigir, para nos orientar, para nos ajudar. Todas as vezes que eu faço um vídeo e falo alguma bobagem, eu volto e retifico. Ou eu levo em consideração um outro posicionamento, se aquele tivesse sido mesmo o meu posicionamento. Porque eu acho que isso é a melhor maneira da gente falar. Suelen tá pedindo para eu repetir o nome do Juliano Posati. Juliano Posati. Indicação da minha querida Jaqueline Cunha. Um cara
extraordinária. Eu fiquei tão grata que eu não sabia nem o que fazer. Eu só quis assistir 8 vezes o mesmo vídeo, que eu achei extraordinário demais. Então, assim, eu quero mesmo que o Diego tenha rejeição. Como é que pode eu querer que ninguém toque nele porque ele é criança? Acho que ele nunca vai fazer merda? Claro que vai. Só que ele não pode fazer coisa errada ou coisa ruim convicto. Ele tem que fazer as coisas pelo que ele acredita e aí ele considerar qual é a opinião do todo, o quanto aquilo traz benefícios ou malefícios para o todo e reconsiderar e voltar e reconsiderar. Só que, de verdade, o que eu gostaria era que as pessoas que fossem fazer críticas uns aos outros, não é o meu filho não, por favor, nem é o meu filho, nem é a mim, é para todo mundo, que aprendessem a fazer isso com um jeito melhor, sabe? Não é pisando em ovo, não é com medo, não é com cautela artificial, é com cautela verdadeira, genuína. Olha, pra que a gente precisa entrar na postagem de uma pessoa e descer o porrete? Por que a gente não pode ir lá no particular e falar, fulana, como já aconteceu comigo, falar, fulana, isso tal posicionamento ficaria mais adequado e produziria o melhor efeito se vocês fizessem assim, assim, assim. O que você acha? Assim, você tem vontade de atravessar a tela do computador e ir lá dar um beijo na pessoa. Porque isso é bom, porque isso ajuda todo mundo. Uma vez eu estava dando uma palestra e eu mencionei a escravidão negra e falei que na época da escravidão negra, as pessoas, os negros precisaram de ajuda de quem estava fora da senzala. E aí veio uma moça e falou pra mim que não, que isso era também um equívoco, era a mania do negro, do branco achar que foi responsável pela abolição da escravatura e que a gente podia pensar nisso de uma outra maneira. Então, o que eu fiz? Eu revi o posicionamento, fui lá, corrigi, falei com as pessoas e estou recebendo umas visitas ilustres. E aí eu vou concluir esse pensamento para fechar o vídeo. Eu estou recebendo uns vizinhos que me ajudaram no resgate das éguas na época que eu resgatei as éguas. Então eu vou só concluir esse pensamento. Eu passei aqui para dizer que a gente tem que se expor com consciência e conscientizar as crianças com autonomia, fazendo o que for possível para que as crianças sejam capazes de errar, corrigir seus erros, pensar no que estão fazendo, fazer consciente. Então não é passar a mão na cabeça das crianças, porque a criança precisa ser um ativista que saiba rebater aquela tia sabotadora, aquela avó sabotadora, aquele colega e professor sabotador, e ele tem argumento, mas ele só vai formular argumento quando ele for se sentir seguro para errar. E não quando ele chegar num grupo com uma postagem, as pessoas começarem a cuspir, vomitar em cima da postagem, sendo mal educadas, grosseiras, porque isso não ajuda ninguém. E a gente tá junto. E a proposta é que a gente fique cada vez mais junto. Então, se a gente realmente quer estar junto, quando a gente for corrigir uma criança, repito, não o meu filho, todos os filhos de todas as mães, quando a gente for corrigir ou sugerir uma melhora, a gente faça isso de uma maneira realmente digna. Então, vocês que estavam no Trolls Ajuda, falando um monte de bobagens ou sendo grosseiros nas colocações, inclusive colocações muito pertinentes, porque eu achei pertinente. Se não cabe no sulfite uma explicação para a palavra vagabundo, então ele que não põe a palavra vagabundo no sulfite, porque senão vai gerar dicotomia. Para evitar isso, ele tem que aprender a colocar. Só que é muito melhor se a gente puder falar para as nossas crianças, todas as crianças do mundo, que elas podem fazer isso de uma maneira mais acertada. E não xingar e nem responsabilizar a mãe e xingar, porque ele não é meu fantoche. Meu filho não é meu boneco. Eu não falo para ele ser ativista e não vigio ele 24 horas por dia. Eu faço um trabalho e oriento ele, e ele vai desenvolvendo um trabalho paralelo. Ele vai errar,
bastante. Eu espero que ele erre mesmo. E também não quero que ninguém fique pegando ele no colo e beijando. Não é isso. Eu não estou aqui para pedir para ninguém passar a mão na cabeça nem do meu filho, nem da de criança nenhuma. Mas eu acho muito legal se a gente aprender a educar as crianças de uma forma autônoma e coerente, para que elas se sintam seguras, inclusive para cometer erros. Tá? Eu acho que isso vai ser muito legal para todos nós. Então eu vou receber as visitas e aí mais tarde a gente volta. Se alguém quiser deixar sugestões para mais tarde a gente retomar esse assunto, eu agradeço muito. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. A gente vai se falando.